e acho que os companheiros aqui presentes, sem dúvida alguma, Só não passa na frente da caixa. Só peço que cada um se identifique, né? Você precisa falar mais José Carlos Gross, patrocínio da Editora do País. Bom, repetindo que você está de parabéns e nós sentimos muito felizes por ter você, mineiro aqui da região, trabalhando nisso. E nós já nos conhecemos há muitos anos, estamos aqui na região. Bom, Paulo, você falou a respeito da reserva legal sobre que agora, pelo que eu entendi, não precisa mais ir ao cartório. Então, só preencher o documento que nós vamos ter que preencher agora e, logicamente, colocando as coordenadas, estaria resolvido. Então, nós não precisamos mais pegar o engenheiro florestal, no nosso caso, o IEF, levar na nossa área, ele falar assim, aqui não pode porque tem mais de 45%, aqui não pode porque não sei o quê, porque tem um brejo, aqui não pode porque isso aqui. Então, agora nós estamos no limite de 20%, pode ser tudo APP, vira reserva legal, o APP é tudo, com 20% satisfaz as exigências, é isso, né? Muito bem. A gente tem viajado muito por aí e você não acha, é lógico que todos nós queremos ter um meio ambiente bom para nós, para nossos filhos, para a humanidade como um todo. Você não acha que nós estamos muito querendo ser melhor do que o rei com relação às leis florestais? Porque no mundo não vê essas exigências todas, né, que se faz aqui, inclusive você mesmo falou, e está aqui no Código Florestal, que se eu derrubar uma árvore, eu posso pegar de 3 meses a não sei quantos anos de cadeia e tudo mais. Você não acha que essas leis são todas feitas contra nós? Porque uma das dificuldades que eu tenho é eu aprovar qualquer coisa, eu fazer pelo licenciamento ambiental, a lei só existe contra mim. Eu quero licenciar, mas não consigo, porque o governo aqui em Minas não tem gente capacitada, ninguém quer assinar, porque se ele assinar, ele está correndo risco, ele ganha muito pouco, e tudo isso mais. Você responder isso aqui mais perto. Bom, com relação à reservação do cartório, o cadastro ambiental rural, realmente não precisa mais de cartório. O pequeno agricultor, abaixo de 4 modos, o agricultor familiar, que inicialmente o pessoal queria apenas o agricultor familiar, sendo beneficiado desse processo todo. E foi uma briga, mas já saiu da Câmara assim. O pequeno, que é abaixo de 4 módulos fiscais, está junto na mesma posição do agricultor familiar. Esse não tem custo. O governo tem a obrigação de fazer, de ver as coordenadas, de fazer o porquê, de fazer o cadastro ambiental para eles. E isso é praticamente 90% dos produtores brasileiros. Então, os 10% que são os médios e os grandes, aí sim, ele vai vencer por conta de cada um. Então, certamente vai ter contrato técnico para fazer esse registro. Claro que se você quiser, por exemplo, regenerar um pedaço da sua propriedade para completar os 20%, também não é onde você quer. Você tem que ter um projeto, você tem que ter um técnico, projeto, um técnico do Sistema Nacional do Meio Ambiente, vamos falar que o nosso IEF de Minas vai ter que aprovar a sua proposta, de um agrônomo seu, que quiser, vai ter que aprovar. Quer dizer, então não é onde eu quero, é onde realmente for conveniente para emendar a reserva, emendar a APP, a reserva legal, fazer o corredor, quer dizer, tem uma conveniência técnica, mais ou menos assim. O pequeno não tem que fazer nada, o pequeno é tudo por conta do governo. Agora, com relação à licença, realmente essa complicação. O Brasil precisa avançar um pouco, promotor também, como está no pé do produtor, está no pé do técnico, está no pé do fiscal. Se ele quiser qualquer coisa trabalhada, ele pode responder, pode perder o emprego, como a gente tem visto por aí.
Mas olha o que estão querendo colocar no código, tem que colocar no Senado. O Brasil tem 480 espécies de árvores em extinção, cadastrada pelo IBAMA, 480 espécies. Então, tem um item, né, do relatório que veio do Senado, fala o seguinte: onde tiver uma planta em extinção, número mínimo que tiver por aí, né, para você ter uma licença ambiental, só o IBAMA pode dar essa licença, só o IBAMA, o órgão ambiental federal. E tem que fazer uma oitiva. O que é uma oitiva? Anunciar uma audiência pública, né? Você tem um pé de aroeira no meio de 1.000 hectares, exagerando, de biquíni, exatamente. Então é isso. Então nós estamos tentando levar a votação de tirar isso como exigência, exatamente porque que o órgão estadual não pode fazer isso. Pode, mas já usar exatamente a licença. Bom, pelo que eu entendi, eu não posso simplesmente lançar no meu cadastro, no seu cadastro que vai ser lançado, as coordenadas e o determinado que vai ser a reserva legal. Eu tenho que procurar o técnico, o IEP, para ir na minha propriedade e demarcar a reserva. Eu só não preciso averiguar no cartório. Seria só isso. Exatamente. Então, o cadastro ambiental rural, você vai receber uma informação sua, uma proposta sua, o seu agricultor, médio grande, então vai receber uma proposta sua, técnico do meio ambiente, ele vai lá verificar se a sua proposta é compatível ambientalmente, se está ligando a reserva, esse agricultor, ou negociar com você, olha, essa aqui está mais adequada do que essa, então aí define, ele vai para o cadastro. Muito bem, eu tenho financiamento, eu tenho que estar ambientalmente correto. Tem que estar com a reserva legal privada, licenciamento ambiental, e eu tenho prazos, às vezes eu entro com os documentos, eu tenho prazos, eu tenho que resolver minha vida. Só que o governo não tem prazo, só eu tenho prazo, só nós produtores temos prazo a cumprir. Por que as leis são todas sempre contra nós? O governo também não pode ter prazo a cumprir. Se eu não cumprir o prazo, eu entendo que ele aceitou a minha alimentação. Eu acho que isso aí é um ponto que tem que ficar bem claro. Tem toda a razão. Hoje, o governo pode sentar em cima do processo, ser incompetente, deixa aquilo para frente, demora a licença, e o produtor tem que cumprir tudo. E veja o que também está no projeto do Senado. Para começar a ir a campo esse projeto do novo Código Florestal, na nossa avaliação, tem 3 anos aí de carência, que não vai acontecer nada. O governo federal tem 6 meses, mais 6 meses para adaptar o cadastro e o programa de organização ambiental. O governo do Estado também tem 6 meses, mais 6 meses, para poder adaptar o cadastro e o programa de organização ambiental. O produtor tem 1 ano, mais 1 ano, prorrogado mais 1 ano, para poder fazer o cadastro e apresentar a proposta das suas reservas. Depois é que o governo vai convocar o produtor para assinar um termo de compromisso. Não é TAC, não. Nós tiramos tudo porque é TAC. Tinha TAC no projeto da Câmara, tinha termo de agricultura, mas nós tiramos tudo. Agora só tinham para a produção de camarão do Nordeste, também tiramos. Também promotoria pública do Código Florestal. Embora o promotor, evidentemente, possa agir sem prerrogativa nenhuma. Mas, é o seguinte: se em 5 anos o produtor não tiver regularizado, dentro da proposta do novo Código Florestal, não tem financiamento. Quer dizer, uma lei geral de Brasília, quer dizer, um detalhe muito pequeno: se o Estado não cumprir e não chamar o produtor para assinar o termo de compromisso, daqui a 5 anos e meio, o produtor está sem financiamento. Então, esse é o mal que o Brasil ainda tem, que é confeccionar a lei geral de Brasília, colocando detalhes na lei. Um vício, um medo, uma cultura negativa, e toda lei que sai de Brasília já sabe o cipoal jurídico. Então, você tem toda a razão, não tem como eu discordar de você, não tem justificativa, mas é uma cabeça, uma cultura ainda que a gente tem que mudar nesse país, na confecção das leis. Paulo, outra pergunta. Estabelecendo que seria 20% total entre APP e reserva legal, me parece que isso seria quase como uma legislação trabalhista, em que o trabalhador tem o número X aonde eu tenho que ir. Quer dizer, se
eu só posso dar a mais para ele, não posso dar a menos. No caso da lei florestal, se o Estado quiser mais de 20%, deixa. Se o Estado de Minas, que é o Estado cheio de fradinha verde, né? O pessoal complicado, tá? Quiser não, aqui em Minas nós não aceitamos, nós queremos a PP, mas a reserva é legal. Porque nós já estamos cansados também aqui em Minas. Como é que ficaria isso? Você tem toda a razão. Essa legislação concorrente entre a União e os Estados, na questão ambiental, o Estado ele pode ser mais restritivo e não mais permissivo. O que é ser mais restritivo? Ele pode perfeitamente legislar, fazer uma lei da Assembleia Legislativa dizer o seguinte: não, aqui em Minas não vai ser 20% da soma da BP, mas é legal. Aqui vai ser 25%, outro vai ser 30%. O Estado pode fazer isso, isso é fato. Agora, ele também não pode colocar 15%. Quer dizer, pode ser mais restritivo, não mais permissivo. A Constituição Federal dá essa autonomia para os Estados legislar concorrentemente. Agora, nós temos aqui para ganhar com o nosso governador, com o nosso governo do Estado, para que realmente seja mais razoável. Minas tem sido, agora parece que melhorou um pouco de foco. Mas tempos atrás, com outro secretário atrás, a coisa estava bem difícil. Agora nós temos um secretário que está olhando mais para eu tenho visto nos debates, porque me parece que a Câmara, para que tenha maioria para a votação do código, fez um ajeitamento com os deputados ligados ao setor urbano. E eu acho que todos nós somos iguais. Como bom rural, nós temos a obrigação de respeitar os códigos florestal. E eu não vejo na cidade 10, 20, 30 metros de distância dos córregos. Eu não vejo reserva legal na cidade. Tanto é que a nossa cidade está virando um monte de casinha, daqui a pouco nós vamos complicando. Como é que fica isso com relação ao código florestal para a área urbana e para a área rural? O código vale também para o urbano. Evidentemente que o projeto veio do Senado tinha uma obrigação de deixar 20 metros quadrados de área verde na expansão urbana. Você tem uma área rural, você vai incorporar ela na mancha urbana, você tinha a obrigação de deixar 20 metros quadrados por habitante. A ONU recomenda 12. E o senador Jorge Viana, que foi o relator final do código, recomendou 20. Nós estamos tirando porque é um exagero isso. Agora, estamos carregando a tinta, a lei, Zé Carlos, já fala em 15 metros. O Código Florestal, essa metragem aqui de 30 a 500 metros, vale para o campo e vale também para a cidade. Embora a lei permite que os municípios, pena que o prefeito está aqui, possa fazer o seu plano diretor e assim a sua lei de uso ou ocupação do solo. Então ele pode entrar numa área de preservação permanente, certo? Intervir na área de preservação permanente até fazer um assentamento urbano. Pode. O decretando de utilidade pública, interesse social, essa coisa. Agora, o que nós estamos carregando a tinta? Área de passagem de inundação. Quer dizer, aí não será permitido na expansão urbana você construir qualquer imóvel, qualquer assentamento, minha casa de vidro ou um assentamento mais de luxo, onde realmente tem possibilidade de passar inundação. Nós vimos agora recentemente o que aconteceu aqui na Zona da Mata, e vimos, ano atrasado, o que aconteceu no Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, que é uma ocupação irregular. Então, área de risco, essa tira do processo, não vai ser permitida. Agora, o que está consolidado no campo, você tem casa, pode estar lá na Avenida Grota, se não tiver área de risco, toda área de risco, em morro, toda área de risco, verde, rio, isso aí é obrigação do indivíduo não permaneceria. Agora, se não tiver área de risco, vai consolidar tudo, residência, possível, aviário, estado, consolida tudo, como consolida a cidade também. Os ranchos na beira da represa da gente se não tiver dentro da cota máxima operacional, isso vai dar corrente. Se estiver fora da cota máxima operacional, vai se ter, está tudo consolidado, vai regularizar esses anos todos.
do Lago de Paranoá também, né? Agora, não considera a PT, né, acima, mas consolida tudo. Não consolida no campo e consolida na cidade. Não tem outra forma de fazer. Você imagina a beira do córrego que passa aqui em Araguari, no centro da cidade. O Bertânia rodou, Uberaba olhou para o Oliveira, toda a cidade tem um córrego que passa. Por que você desmanchou tudo? Rio de Tietê lá em São Paulo. Marginal Pinheiros. Rio de Tietê em São Paulo, gente, só para vocês terem uma noção, eu tive fazendo os cálculos, pela lei atual, você teria que desmanchar mais ou menos 500 metros, que ali uma várzea, o rio sobe, a inundação vem, a APP, além da inundação, mais ou menos 500 metros, na Marginal Pinheiros e na Marginal Tietê, teria que ser desmanchado, aquele ambiente, a APP. Quer dizer, infelizmente nós vamos conviver com as inundações, conviver com as enchentes, o erro que cometemos no passado, mas não tem como consertar isso. Vai ter que fazer ação paliativa. Nós temos muitas perguntas. Eu gostaria de lembrar, quem quiser fazer a pergunta por escrito, as meninas estão aí para recolher os cafezinhos. E eu vou pedir a todos que sejam o mais objetivos possível, a gente entender todo mundo. Obrigado. João Alberto, diretor da área. Eu tenho duas questões para conversar com o senhor. A primeira é em relação à nossa condição de produtor rural. Nós adquirimos uma área e que nós pagamos, vamos dizer literalmente, doado para o restante do mundo, porque a reserva ambiental, a preservação de oxigênio, etc. E nós somos a classe produtora que fazemos isso, estamos submetidos a isso. Em Nova York, ontem foi dado um exemplo aí, existe uma área federal sem da água lá, que os caras bebem água na torneira sem tratar, porque a cidade paga o pessoal que é onde tem as nascentes com isso. Eu gostaria de saber, eu vi que o senhor relatou em algum momento aí que áreas excedentes nós podemos ter alguma retribuição, ou vendendo, para outros, ou às vezes colocando igual como o senhor disse. Mas eu entendo que quando nós compramos a preservação ambiental, ou temos lá a beber e deixamos aquilo lá sem poder usufruir, e o resultado daquilo lá é para todo mundo, eu acredito que nós deveríamos ter algum tipo de retorno. Não que eu entenda que deveria destruir lá, não, eu acho que isso tem que realmente preservar. Mas eu entendo que porque nós investimos em capital nosso, nós teremos que ter um pouco de retorno do restante da comunidade. Porque o cara que monta uma indústria, eu não tenho uma parte dele lá, não sou nada dele. E eu, na hora que eu vou comprar uma propriedade rural, ele tem uma parte que usufrui de alguma coisa minha. Então, gostaria de saber se isso aí está sendo visto. A segunda coisa é que nós vemos aí que quando existe essas reservas ambientais em propriedades pequenas, o foco não é alcançado, porque o desequilíbrio acontece. Um exemplo, o senhor tem uma propriedade de 10 alqueires, tira 2. Se tiver em cima muita água, aquilo lá vai acontecer um desequilíbrio ali, com certeza. Animal não vai viver ali, porque o senhor da nossa região, o senhor sabe, nós temos aí até 4 meses de seca, mas não, nenhum bicho, não animal soubesse ficar lá. Ele tem que descer lá no ponto para beber água, tem uns cachorros lá, pega ele, vai morrer, ele não vai preservar, vai ter um desequilíbrio de fauna ali. E de flora também, porque ele não come uma raiz ou uma semente qualquer. Um exemplo assim, por exemplo, tem uma trepadeira lá, está tomando conta das árvores lá, com certeza é um desequilíbrio que está acontecendo lá. Está acabando lá com a reserva, as árvores, subindo os negócios que estão subindo. Quer dizer, quando a gente faz isso, nós estamos só atendendo a lei ou nós estamos alcançando o foco que é a preservação ambiental realmente? Muito obrigado. Bom, você vem com o seguinte: primeiro que o Código Florestal diz o seguinte: 180 dias o governo federal tem que estabelecer um programa de incentivo, de apoio à preservação ambiental. Espero que o governo faça, e realmente possa compensar os produtores
por esse bem que é um bem coletivo, um bem de todos, um bem de 192 milhões de brasileiros, não é um bem apenas de 30 milhões que ainda estão militando no campo brasileiro. Então, isso é a lógica, viu, João? Isso não há dúvida, todos concordamos. Agora, você sabe muito bem que o governo gosta de botar dinheiro onde dá voto, né? Viu, João? Onde dá voto. Infelizmente, eu disse aqui no ano passado e repito, a eleição ainda é um câncer desse país. Porque tudo converge, eles estão de 2 anos, tudo converge nesse raio, nesse processo eleitoral, né? E aí o governo bota dinheiro onde dá retorno, né? Para ganhar a próxima eleição. Isso é triste ainda, um atraso nosso, né? E às vezes não quer colocar dinheiro onde precisa, né? Que é para compensar um produtor que já doa uma parte da sua propriedade, né, para o meio ambiente, ainda tem que cuidar daquilo. Se entra o fogo na lei de hoje, se entra o fogo, você é responsável. Né? Fogo criminoso, qualquer jeito, o raio caiu lá, o fogo, você é responsável. A polícia ambiental vai lá, bota um boletim de ocorrência, estabelece multa, né? Que também a lei hoje está colocando, chama nexo causal, quer dizer, você foi culpado daquele fogo ou não foi, quer dizer, isentando, se você colocou criminosamente, você vai pagar pelo erro, mas se não, você não teve a culpa naquele fogo, você está isento da responsabilidade, e pela lei atual, a responsabilidade é de quem está dentro daquilo, né? E a pequena, você tem razão, quer dizer, isso tem que haver uma compensação, né? Economia e ecologia, tem que ser duas coisas conjuntas. Se desatrelar, acabou. A África, a gente acha que tem uma grande reserva. A África só tem 7,8% da sua vegetação nativa. Os africanos já comeram o resto. Por quê? Pobreza, fome, não sobra uma árvore, não sobra um bicho, né? Se não colocar dinheiro nisso, não sobra nada, certo? É a lógica. Felizmente o Brasil está numa situação boa, econômica, financeira, somos a sexta economia, não somos um país rico, ainda 10 mil dólares de renda per capita, está muito abaixo dos outros países que têm 30, 40, 50 mil dólares de renda per capita, mas felizmente a nossa economia, pelo tamanho do Brasil, pelos recursos naturais, a gente assiste a economia, vão ser aqui, se Deus quiser, daqui uns dias, passando na França, né? Mas não é justo com o produtor, né, que está lá, cuidar disso para o universo do mundo e sobretudo do Brasil. Mais uma pergunta? O deputado Paulo, eu queria saber, sou Wagner Barbosa, estudante de Direito da Unipar Caraguari. Eu queria saber sobre o que você falou aí nesse código, que, pelo que eu ouvi você falar, ele vai ser só uma cascata em cima do Código de 65, no qual só vai acrescentar a regularização para as pessoas se regularizando, mas isso não vai atrapalhar mais na agricultura, que muitas vezes a gente precisa mais. Hoje a gente vai tentar regularizar encontrar obstáculos entre o IEF, produtores que não dão oportunidade. Muitas vezes, os agricultores, eu vejo na região de Araguari, eles tentam correr atrás, mas só que aí joga você vai no IEF, não, você tem que ir lá no Uberlândia. Você vai no Uberlândia, você tem que ir lá. Você fica nessa de galho em galho. Então, aí a pergunta do rapaz também que perguntou para mim, que essa regularização da reserva legal de 4 módulos vai ser por CPF ou por escritura? Muito bem, boa pergunta. A lei está estabelecendo por matrícula, não é por CPF. Quer dizer, se eu tiver 2 propriedades de 4 módulos ou de 8 módulos, eu vou fazer a relação por matrícula. Agora, tem uma ação INDRA de unificar a matrícula, né? Nesse momento seria ruim, né? Porque quem tem 8 tem que fazer reserva legal, né? Não tem vantagem na recuperação das APPs, e para o pequeno tem um gatilho ali, precisa de recuperar apenas 20% das APPs, né? Então veja que tem uma vantagem. Agora, você tem toda a razão, eu acho que a diferença da lei atual para a lei que virá aqui é noite, é treva para a claridade. Não tem dúvida nenhuma, certo? Porque
Brasília, e hoje estava lá o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o ministro Pedro Vargas estava com os dados, comparando a lei atual com a lei que veio do Senado. Nem digo a outra que vai melhorar no meu povo. Mas tem uma área de morro lá no Paraná, área que hoje mobiliza 78% da área. 78% da área é a PP e reserva legal. Quer dizer, com a lei atual você passa para 19 imobilizar. Então veja que a diferença é grande. Então não vai ser castigado não. Agora, as discussões permanentes, a abertura de novas áreas, aí eu concordo com você. Aí realmente vai ser muito duro. A lei permite. Se você tem qualquer região aí, espaço para abertura, você pode aumentar o pedido de licença para ele. Não existe desmatamento zero. Não tem essa história de desmatamento zero. Mas você tem que preservar 30% de qualquer curso d'água pequeno e até 500 metros na beira de um rio que seja grande, mais de 600 metros de altura. O código, eu concordo com você, o código é ambiental. Para regularizar, vai facilitar a vida de todo mundo, sem dúvida. Nós vamos fazer mais uma aqui com o microfone, depois eu vou atender um pouco das perguntas que foram escritas, tá? Para a gente estar, para o pessoal para ter um pouquinho de paciência, a gente já vai estar fazendo as perguntas que foram escritas. Meu nome é João Pedro, doutor João. Eu tenho uma chacrinha de um alqueire. Não preciso de licença ambiental, por exemplo, mas eu estou recomendando um processo por não ter uma reserva legal em cima da propriedade. O promotor público me deu 10 dias para me explicar. E daí? Bom, solução. Enrola o promotor até votar a lei. Essa é a solução. Joelho nos perder lá e faz o que você puder. Você vai resolver seu problema assim. Agora, hoje é a lei. A gente fica com raiva do promotor, mas o promotor está cumprindo a função dele. A função do promotor é fazer cumprir a lei. Lei no Brasil, gente, infelizmente, nós estamos mudando, hein? A sociedade brasileira está mudando, felizmente. Lei no Brasil era para não ser cumprida. Vou falar para você o seguinte: uma lei importante, lei de responsabilidade fiscal. Que a coisa de São Paulo gastar mais, etc., aquela coisa toda. Não é ainda. Eu não uso o cinto de segurança porque senão guarda de multa. Eu não passo na barreira eletrônica além da velocidade porque eu tomo multa. Então, nós brasileiros somos muito relaxados para isso. A lei é feita e a gente não cumpre, e muitas vezes não cumpre porque a gente já tem uma lei com 5 órgãos jurídicos. O Código Florestal, essa nova lei novinha que nós vamos aprovar em torno do dia 20, já é com 5 órgãos jurídicos. Sabe por que eu estou falando isso? Outro dia nós estávamos nos 8 consultores da Câmara Federal, as pessoas especializadas nessa matéria. E tinha um grupo dizendo assim: não, a interpretação desse texto aqui é do lado de cá. Outro falou: não, a interpretação é do lado de cá. Então veja, se dentro da Câmara, os consultores, os técnicos, têm dúvidas sobre uma expressão da lei, imagina o cidadão comum. Mas eu estou dizendo isso porque a nossa lei é complicada, ela é detalhada. Brasília precisa de parar com a mania de fazer lei específica de Brasília para valer no Brasil inteiro. Mas o promotor tem sua razão. Essa é a função. De repente, cobrar a reserva legal mesmo. Não queira, 5 hectares você tem, 4,8. Porque a lei. Se você não cumprir a lei, você está fora da lei. Eu tenho o direito. Eu espero. Espera. Agora, a partir do dia 20, eu acredito que vou botar um tempo para presidente, tem 15 dias úteis para sancionar. 15 dias úteis. Então, suponho que a gente aprove dia 23, no dia 5 de maio, tá certo? Estará sancionado e você não precisa do promotor vai largar seu tempo. Se chegar isso. Não, mas aí vai resolver todo mundo. Deputado, agora nós vamos atender 2 perguntas que foram feitas pela plateia, está no telão. Foi dito que só poderíamos importar produtos de países que tivessem leis ambientais semelhantes às do Brasil. Como, se não há leis semelhantes em outros países? Exatamente, mas é uma prerrogativa nossa, Se a gente tiver de importar um remédio que o Brasil não produz, eu não vou botar a restrição, Agora,
se eu tiver de importar, né, o aço, importar carne, importar leite, né? A gente está aí nas voltas com importação de leite do Uruguai, da Argentina, né? Às vezes fazendo triangulação. Se eles não têm a nossa lei, a CABEX está autorizada legalmente a dizer o seguinte: Uruguai, você tem a lei ambiental que nós temos? Não tem, então nós não podemos importar o seu leite. Não me interessa para nós, né? Mas o espírito é exatamente esse. Quer dizer, nenhum país do mundo tem a lei que nós temos. Então nós podemos restringir o que a gente quiser, né, de importar os bens. Claro, a barreira não é tão simples assim. Os países tentam colocar barreira para nós, fiscal, barreira sanitária, a gente vai para sofrer barreira tributária, nós vivemos há pouco tempo, então, uma barreira agora do sul de laranja também, da OMC, dos Estados Unidos, então não é tão simples, mas é um mecanismo que se abre para proteger a nossa produção interna. Ok, nova pergunta. Por que a China fez propaganda de ter drenado 6 milhões de hectares de várzea e aqui no Brasil é até proibido pisar no brejo? Isso é carne nos bolsos, né? Isso aí, você tá bom. Você tem de comentar, né? Você tem toda a razão. Várzea do mundo inteiro é um espaço produtivo e aqui no Brasil é uma APP. Mas, felizmente, nós não temos a oportunidade de corrigir isso. Voltamos agora ao microfone. Boa tarde, deputado. Meu nome é Valdir, sou engenheiro agrônomo, sou de uma região totalmente diferente dessa região aqui. Hoje, mesmo cedo, nós vimos para cá, nós passamos em cima da ponte de Macareirinho, já ficamos com vontade de botar um mangote ali já. Nós somos uma região pobre do norte de Minas. E minha pergunta para o senhor é o seguinte: que eu vi o senhor falando sobre bioma, e foi que foram omitidos uns erros aí na demarcação de biomas aqui no estado de Minas Gerais, e principalmente prejudicando nós do norte de Minas. Tá? Eles colocaram o norte de Minas como Mata Atlântica. É até uma vergonha para Mata Atlântica chamar aquilo lá de Mata Atlântica. É uma vergonha, é um Chiel, lá não tem nada. Não. Aí, dentro disso aí, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: nós estamos lá na pobreza, naquela manchinha vermelha lá do secretário que ela mostrou aí, que é tipo com pobre, nós temos um dos melhores cafés do Brasil. Isso aí, os compradores, os exportadores de café sabem disso. Nós temos médias, altas, tá? Quero saber se nós vamos ser possível nós desmatarmos lá. Nós queremos é desmatar mesmo, porque lá não tem nada aberto. Lá é tudo fechado. Você compra fazenda de 100 hectares, é 100 hectares fechado. Deixa uma reserva, tira uma PP, vai ser possível desmatar sem comprar hoje, porque hoje se tiver um pezinho de qualquer coisa já não deixa. Obrigado. A Mata Atlântica, ela está em Unisporte. Isso é fato. Agora, o presidente sindicato de Montes Claros, de Janaúba, de Januária, aquela região ali, né, eles me procuraram ainda no ano passado, né, antes da votação do código na Câmara. E eu estava na Assembleia Legislativa na época, fui discutir o negócio da Mata Seca, né, caracterizando isso como um bioma da Mata Atlântica. Né. Certo ou errado, isso é um estudo, isso é discutido. Mas aí o pessoal foi lá e disse o seguinte: nós vamos poder vender como servidão ambiental ou cota de reserva ambiental, essa cota, essa servidão na Mata Atlântica vai valer dinheiro. A impressão que você vai vender essa mata por um valor muito maior, muito superior ao valor da terra plana. Muito superior. Então, quer dizer, você vai poder ganhar dinheiro, porque só tem 7% de Mata Atlântica em pé. Quer dizer, nós temos 20, né? A região é 20. Então, como essa servidão, essa cota lá na Amazônia vai valer muito pouco, porque lá tem sobra de reserva, na Mata Atlântica tem falta de reserva. Então poderá ser um bom negócio. Agora, aí é o seguinte, eu acho que o pessoal já faz isso, já foi na universidade, já questionou o professor Escofo de lá, na verdade ele que fez o zoneamento econômico e ecológico, tem que questionar isso, tecnicamente. Não adianta os produtores achar que não é Mata Atlântica. Quer dizer, o que é a universidade, o que a Embrapa diz disso? É ou não é? Eu conheço a mata chamada Mata Atlântica lá, né? É um meio de forçação de barra, eu concordo com vocês, né? Agora, isso é um estudo, né? Não é achar que é ou que não é, né? Mas poderá ser um bom negócio ser mata seca ou Mata Atlântica. Trabalhei 2 anos com o Nilgado, para comprar Nova York. O cara está logo um banco da Mata Atlântica, é brincadeira. Estou falando, não existe, não tem como falar que tem Mata Atlântica.
O prejudicado do zoneamento ecológico foi só o norte de Minas. Você pega aqui essa região aqui, extremamente montanhosa, sul de Minas, tudo, é tudo ligeiramente médio, chega lá para nós é tudo alto. Nós colocamos qualquer propriedade para fazer o licenciamento do zoneamento ecológico aqui. Nós somos desprivilegiados. Concordo com vocês. Agora, vocês estão fazendo alguma ação técnica para poder provar o contrário? Nem tem essa ação lá? Por exemplo, eu estudo de uma universidade, de Viçosa, por exemplo, um grande instrumento de investigadores ali para descaracterizar a tomada seca, porque o caminho é esse, né? A região nossa tem nicho de produção. Não é todo lugar que dá para se produzir, você entendeu? E nisso são poucos produtores. E quando tem pouca gente, como o senhor diz mesmo, tem pouco voto. Se tem pouco voto, tem pouca gente interessada em resolver a situação nossa. Esse é o problema nosso. Bom, aí já é um problema para a representatividade da região do deputado. Eu queria só aproveitar o gancho da pergunta dele, porque eu acho que é um complemento que pode interessar a plateia. O senhor colocou que ele vai vender, possibilidade de ele vender áreas, né, por ser interesse de preservação da Mata Atlântica. Vender para quem? E eu queria saber se não é o Estado que deveria pagar a ele um aluguel, como o João colocou, a um valor anual, ao custo do imposto pago, para que ele mantivesse essa área intacta. Essa vai ser a briga após a próxima Código Florestal. Essa briga não pode ser agora, mas você tem toda a razão. Se eu tenho um bem, eu disse aqui, que é de benefício para todos, não pode ser de responsabilidade de todos. Então, isso deveria a sociedade, como é o caso de Nova York. Nova York tem a parceria com os produtores da bacia, que deixam ali aquelas faixas tecnicamente recomendadas para não ter poluição, para não deixar estragado, para não ir resíduo, para não ir esterco, para não ir churume, etc., no curso d'água. Não trata a água de Nova York, mas o produtor recebe isso. É o caso aqui de Extrema também, o mesmo de um trabalho Extrema pelo sul de Minas, que tem parceria na prefeitura, com o apoio do IEF, da ANA, e que os produtores recebem alguma coisa, muito pouco, eu sei que é, mas já recebem alguma coisa para deixar aquela área preservada. Então você está coberto de razão, tem toda a razão, mas essa briga é a próxima etapa. Quer dizer, é o produtor receber por um bem que é coletivo. Nessa altura, boa noite, deputado. Sou Alessandro Pacheco, produtor de café na Bahia e com pezinho agora em Minas. Deputado, eu assisti a explanação do Álvaro Ribeiro lá no Agrocafé em Salvador, e um dos méritos do novo Código Florestal foi tornar claras as coisas, porque havia, como o senhor próprio falou, várias legislações concorrentes, normas, medidas provisórias, e estava um cipó jurídico difícil de ser interpretado, entendido e 80% talvez dos produtores na ilegalidade. Pois bem, esse mérito talvez esteja sendo perdido quando está se colocando alguns determinantes que eu imagino que o Estado vai ter pouco instrumento em verificar. Uma é consolidação. Será se a gente tem fotografias, digamos, uma percepção do Estado do que já foi explorado, para dizer, bom, antes dessa lei já estava consolidado, portanto. Um outro que me pareceu curioso na explanação antiga e me parece que foi mantido no projeto do Senado é de que o desmate ele ocorre até 22 de julho de 2008, ou seja, ele regulamenta o desmatamento ocorrido até aquela data. Só que como o processo legislativo é tão lento, a gente tem aí 4 anos, portanto, que a gente fica um limbo jurídico também para alguma coisa que o Estado acredite que foi desmatado nesse intervalo. Ok. Bom, eu vou começar nessa questão final, O desmatamento tem um dado do Ministério do Meio Ambiente, que são monitores de satélite, que a partir do momento que se discutiu o Código Florestal, houve um desmatamento acelerado, sobretudo no Mato Grosso. Por quê? Porque quem desmatou levou vantagem. A verdade é essa. Agora, só que a linha de corte é 22 de julho de 2008. Se você desmatou irregularmente a partir de 22 de julho de 2008, estou falando irregularmente, se você foi no órgão, pediu licença e você desmatou, não tem problema nenhum. Agora, se você desmatou sem licença ou desmatou onde não devia, aí realmente você vai ter que responder, você vai ter que ter os benefícios dessa consolidação. Isso é fato. Então, esse é um ponto de discórdia hoje, porque nós gostaríamos que a linha de corte fosse na sanção da Presidência da República, quer dizer, que fosse agora em abril,
mas aí tem o outro lado também que não é brincadeira, né? Então, o julgado quer, não está decidido essa parte, mas vai ser muito difícil de mudar essa data de 22 de julho. O pessoal queria recuar. O senador Luiz Nunes, o senador Luiz Nunes, aqui de São Paulo, queria voltar a 2001, a medida provisória que tinha 1,5. Quer dizer, ia melhorar muito a situação, né, para os produtores. Então, pelo menos ficou 22 de julho de 2008. Agora, aquele que fez um desmate ilegal, não sei o que vai acontecer com ele, está na unha do promotor. Bom, consolidação, vocês têm fotografia, né? Você falou que tem fotografia da área, do jeitinho. A dúvida é como é que o Estado está instrumentalizado para essas duas questões, tanto o desmatamento, quando ele ocorreu, como também a consolidação, né, se de fato aquela área já tem sido explorada. A responsabilidade de provar, né, que essa área foi desmatada em tempos anteriores à lei é do produtor. Você pode provar isso de várias formas, como eu disse aqui, uma cédula rural, um financiamento, ou uma fotografia, um evento. Quer dizer, acredito que não vão querer dificultar isso, né? Mas, se você tiver fotografia satélite, o Google, por exemplo, começou de um tempo para cá, quer dizer, uma coisa recente, né? Então, se quem tiver uma prova material, é só ir lá que está consolidado, não precisa de recompor reserva legal. Tá, complementando dentro desse mesmo assunto, uma pergunta que está da plateia. Desmatei antes de 22 de julho de 2008 e fui autuado em janeiro de 2009. O que tem que fazer para recorrer? Quais são os elementos para a defesa? Marcos Alvarenga Santinato ou Wesley Bahia? Bom, o decreto, né, que vai vencer agora de 11 de abril, exatamente trata dessa questão das multas, né? Nós vamos ficar com um intervalo entre a sanção da lei e a assinatura do termo de ajuste de conduta, um período que, se o IBAMA, se o IEF quiser, vai cobrar as multas dos produtores. Né? Eu diria mais uma falha da legislação, vai ficar. Mas essas multas, elas estão sendo convertidas. Quer dizer, o promotor assinou um TAC, com essa multa está ajuizada. Né, com a sanção da lei, você vai poder converter essa multa em serviço ambiental na sua própria propriedade. Isso é que os ambientalistas chamam de anistia da multa. Eles falam duas anistias: anistia de desmatamento e anistia multa. Né? Essa é a anistia multa. Mas, se essa multa não for convertida para melhoria, comprar estaca, comprar arame, comprar multa, né, na sua propriedade, para onde ele vai? Vai para o cofre, ou do Estado ou da União. Então, o meio ambiente ganha com essa multa, com essa conversão de serviços ambientais. Né? Eu falei desse intervalo entre a sanção e o termo de compromisso, já está fazendo um acordo com o governo para ver se realmente, né, não haja cobrança financeira da multa e entre também nessa aplicação do serviço ambiental da propriedade. Então, ganha o meio ambiente. Deputado Paulo, parabéns pela explanação. Recentemente nós tivemos uma palestra do Marcos Fava Neves, e ele destacou com muita ênfase a importância do agronegócio no PIB brasileiro. Eu gostaria que, se possível, se o senhor pudesse nos dar ideia, na época ele cogitou para você: nós temos que fazer alguma coisa para o governo enxergar que nós somos importantes. Ele chegou a sugerir a gente não pagar imposto. O que o senhor poderia dar de uma ideia? Se a gente poderia ficar assim, por exemplo, produtor de café. Esse mês o café é responsável por tantos milhões de arrecadação de imposto. Produtor de café, no mês de janeiro, dezembro, nós não vamos vender café, porque esse dinheiro não vai entrar na conta do governo e ele vai sentir que, se não tem dinheiro, ele não paga a conta. Então, e uma outra coisa que ele falou, deputado, acho muito interessante, eu vou planejar a ideia dele, passar para o senhor ali. Ele gostaria, né, na palavra dele, que pararam com esse negócio de bancada ruralista, e sim bancada da produção. E isso aí foi muito interessante, acho que certo, pessoal, que bancada ruralista está taxando os produtores ali. Então, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos pegar um mês aí, janeiro, fevereiro, março, produtores rurais não vendam nada, não vai entrar nada no bolso do governo, ele vai sentir quanto custa de uma saudade. A gente tem alguns caminhos aí, sabe? Primeiro dizer que hoje os subsídios do mundo, eu não sei, talvez os versos nessa visão, Carlos, a gente sempre fala o seguinte: o mundo paga $1 bilhão por dia
né, de subsídio. A vaca na Suíça, a vaca, né, lá nos países da Europa lá, recebe $1.000, $1.500, você falou no Globo, ela tem $2.000 uma vaca por ano para ficar produzindo lá nas montanhas da Suíça. Né? E outro dia me falaram que já chega a €1 bilhão por dia, quer dizer, mais de $1 bilhão, né, por dia. Bom, exatamente por isso. Agora, por que lá eles fazem isso? Fazem isso porque eles têm uma economia diversificada, é um pessoal que já teve guerra, já teve fome, né, sabe o valor da produção, sabe que é importante manter o produtor, sabe que não pode depender em termos de comida, né, totalmente de outros países. Né? Então, o arroz do Japão, por exemplo, é uma planta absolutamente sagrada. Já caiu o primeiro-ministro que tomou uma medida errada contra os arrozeiros do Japão. Você tem noção do quanto eles tratam a responsabilidade. Agora, esse Brasil é uma bênção, né? O Brasil é uma bênção. Enquanto você tiver produto barato na prateleira do supermercado, quer dizer, ninguém vai valorizar onde o inverno, onde não tem fome. Tem fome nas periferias da cidade, pobreza tem. Então, o que nós temos que fazer, né, se a comida é barata, ninguém valoriza o que é barato? Esse o dia que faltar um produto no supermercado, você tem dinheiro no bolso, vai ter um produto para comprar, e aí a sua tese, aí vai valorizar. Mas enquanto ele tiver, né, produto da prateleira do supermercado, barato para comprar, comida barata para comprar, não tem valor. Né? Esse é o fato. Então, qual que é a solução nossa? É organização, não tem muito jeito. Né? Nós temos que organizar dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara de Vereadores. Nós temos que organizar em sindicatos rurais, em associações, em cooperativas, principalmente cooperativas, cada um tem a sua função. Né? Não tem, eu não vejo o caminho. Certo? Então você fala assim, vamos deixar de entregar. Se a gente desse poder fazer isso, né? O governo sentir. Não dando conta, já tentamos fazer greve do leite. Passar um tempo sem entregar leite. Não aguenta, você tem conta para pagar. Às vezes um tem uma reserva, aguenta, mas o outro que é pequeno precisa daquela renda mensal para pagar a escola do filho, não sei o quê. Então, eu acho que a nossa caminho chama organização, né? Política e social. Não tem outro caminho. Senão a gente vai continuar aí trabalhando muito e ganhando pouco. Né? Mas aqui apenas fazendo uma brincadeira, estou falando com o produtor rural agora, né, gente? Né? Se fazendo 10 dinheiro, era o céu, né? Não precisava nem que o céu para morresse. Né? Essa é a brincadeira que se faz por aí. Né? Tão bom que é esse negócio, essa atividade nossa. Mas é possível, sim, trabalhar e, evidentemente, ganhar dinheiro, porque o país só progride quando os seus cidadãos progredirem junto. É quando o industrial cresce, quando o produtor deixa de ser pequeno, passa para médio, passa para grande, né? Quer dizer, aumenta o patrimônio, ganha. Um país que não tem os seus cidadãos crescendo, desenvolvendo, ficando rico, o país também não fica rico. Essa é a tese da economia de mercado que nós temos, né? E ela é real. Uma brincadeira fica só para, né? Realmente uma brincadeira. Nós queremos dizer que a gente vai fazer só as últimas perguntas para encerrar, acho que já deu tempo. Eu vou fazer uma minha agora, tá? Não foi comentado que nós temos um sério problema em Minas da disponibilidade de água. E no estado de Minas é proibido fazer barramento de toda espécie. Né? A gente não consegue usar as veredas e qualquer região da APP como barramento. E em Goiás a gente já tem incentivado, em outros estados têm incentivado para fomentar a agricultura irrigada. Eu gostaria de saber do senhor se dentro do código isso está sendo cuidado. Olha, o código ficou com duas falhas. O doutor Alves, que é o presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, da PEPID, pode responder isso aqui, né, de 10 a 1 em cima de mim. Né? Aqui o craque, se ele quiser até comentar a respeito desse tema, a gente enriquece aqui a informação. Mas o código deixou duas atividades fora da segurança jurídica em lei, que é a agricultura irrigada e exploração de água mineral. Isso vai ter que ser corrigido com medida provisória. Isso está valendo na resolução 302 do CONAMAS. Vai continuar fazendo, vai, permite manejo, permite tomada d'água, mas é uma resolução.
Quer dizer, nós precisamos de colocar, tem um projeto sobre agricultura irrigada, está no final da tramitação, mas essa lentidão, essa lerdeza, né, que é esse nosso país, acomodado, infelizmente, né, o Congresso de pressão ele não caminha, né, mas as tomadas d'água, as autóricas, né, essa chamada Q710, que é uma Q710 generalizada. Quer dizer, nós podemos disponibilizar mais ou menos a recomendação da Torres. Então, se deixar 70% da água embora, né, e teve uma época que os ambientalistas tinham restrição até em fazer barramento. Barramento é reserva, isso melhora as condições ambientais. Né? Então, pensando, acho que a gente está melhorando esse aspecto, principalmente do barramento. Agora, autógrafos estão vivendo na nossa região já, é isso. Né? Eu sei que para abastecer o Ferraba hoje, nós já estamos concorrendo com os produtores aqui da bacia do Rio Claro. Primeiramente, fazer uma tomada d'água, fazer um autógrafo que vai limitar. Então, acho que tem um viés aí da disponibilidade, mas um viés também dessa discussão técnica sobre a água que nós podemos utilizar para a irrigação. Infelizmente, né, a prioridade é para o abastecimento humano, desaceleração de atividades e depois que vem as outras atividades de energia, irrigação e assim por diante. O pessoal parece que não considera alimento prioridade, né? Ficou só desaceleração. Pois é, obrigado por isso. Vamos voltar às perguntas da plateia. No Cerrado Mineiro, o encontro da área de cascalho com o terreno argiloso gera merejos de água. Isso é olho d'água? Carlos Eduardo e Junaí. Olho d'água é qualquer afloramento em qualquer época do ano. O conceito de olho d'água é exatamente isso. Se você for abrir uma área nova, pela vez você tem que deixar 50 metros de raio, olho d'água ou nascente. É um exagero, é uma coisa que nós não temos corrigir. Eu estou tentando dar um tapa no regimento, para ver se a gente tirou do d'água, mas eu sei que os partidos verdes, a função deles também, vão entrar até no Supremo Tribunal para contestar, né, tirar, porque é uma lei para não ser cumprida, mas todo afloramento de água, né, seja um dia, seja um mês, um ano, é considerado urinário. E está com a mesma proteção da nascente. É a nascente onde nasce, perene, perene todo, forma um curso d'água, vai embora o rio pequeno, o rio grande, o rio grande. Agora, o olho d'água, isso aí realmente caracteriza o olho d'água sim. Pessoal, então com essa nós vamos encerrar com essa última pergunta. Nós vamos encerrar o debate, agradecendo imensamente ao deputado. Esperamos ter esclarecido as dúvidas, a maioria das dúvidas de todo mundo. Queremos avisar que os certificados de participação no evento já estão sendo disponibilizados na nossa secretaria com a Caixa. Ok? Muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso deputado.